Que diferença existe entre um ateu e alguém que crê em Deus? Eu diria que existe para cada um benefícios, existem bônus, mas também existem ônus para cada pessoa que crê diferente. Eu diria, por exemplo, que a pessoa que crê em Deus verdadeiramente, ela tem o bônus de que a vida dela está firmada na certeza de que nem mesmo a morte pode matá-la. Ou seja, a pessoa que crê em Deus, ela principalmente tem uma convicção de que ela é imortal. Então, a imortalidade se torna o signo dessa pessoa. E uma pessoa que seja imortal, naturalmente, logicamente, não vai viver preocupada com a morte. E isso já é um benefício maravilhoso. Você viver nessa terra sem a preocupação em relação à morte. Nem a sua própria morte, nem a morte daqueles que estão à sua volta, dos seus entes queridos. Mas essa pessoa é uma pessoa que não chora? Não, ela chora, ela sente falta, ela sente a saudade daqueles que partiram. Mas o seu choro é sempre consolado pela certeza de que haverão novos encontros, haverão reencontros na jornada, na eternidade. E a pessoa que tem essa convicção, ela sabe que ela nunca estará sozinha, nem aqui nessa vida, nem na próxima vida. Ela sempre terá a companhia, principalmente, do seu Pai, que é Deus, e também a companhia de todos os seus entes queridos, que nunca se afastarão, nunca se distanciarão. Sempre haverá o contato, sempre haverá o convívio e a alegria da comunhão dessas pessoas juntas eternamente. Em relação às pessoas que são ateus, elas também têm o seu bônus e também têm um certo ônus. Eu não falei a respeito do ônus da pessoa que seja um crente, uma pessoa que crê realmente em Deus. Essa pessoa, ela acaba tendo um senso também de responsabilidade maior. A vida para ela tem um certo peso maior do que aqueles que não creem. As pessoas que creem carregam essa responsabilidade infinitamente maior. E isso se torna, sim, um fardo na vida, mas esse fardo, ele acaba sendo remediado, sendo aliviado, pelo fato de que a eternidade carregará muito maiores benefícios do que qualquer que seja a tribulação, o peso, a responsabilidade que eles carreguem aqui nessa terra, nessa vida. Agora, para os que são ateus, existem também bônus e ônus. O bônus seria justamente essa ausência de tanta responsabilidade. Por quê? A pessoa que não crê em Deus, ela tem por certo de que depois da morte tudo acaba. Não há mais o que se conversar, não há mais o que se raciocinar, não há mais o que pensar. Não haverão mais o que se conferir em relação à sua vida. A sua vida não vai ser prescrutada, né? Não vai ser verificada o que ela foi em vida. E sendo assim, não existe a preocupação do que ela seja aqui nessa terra. Então ela vive de maneira muito mais leve aqui nessa terra do que alguém que seja um crente. Ela não tem responsabilidades demasiadas. Ela faz aquilo que ela quiser, ela faz o que lhe vier na telha. Se ela quiser matar alguém, ela mata. Que importância tem se alguém morrer, porque afinal de contas todos vão morrer mesmo e tudo acaba depois dessa vida. Então ela vive esse mundo de irresponsabilidade, apesar de que tem uns que são ateus, ou pelo menos dizem ser ateus, mas vivem como se não fossem, porque são pessoas extremamente responsáveis na vida, o que me faz duvidar bastante
do seu ateísmo, porque você vê que essas pessoas carregam um sentimento de eternidade muito grande. Mesmo que não visualizem Deus, elas carregam certa eternidade, certo desejo de que as coisas continuem, que as coisas perpetuem. Elas querem cuidar da natureza, elas querem cuidar bem dos filhos, para que os filhos continuem, para que as coisas se encaminhem, e de preferência eternamente. Então elas são carregadas, de certa maneira, de eternidade. Essas pessoas que são responsáveis. Porém, existe a tristeza de que, para essas pessoas que não creem, de que logo elas vão acabar, logo elas se extinguirão. Não haverá mais nada para contar a história delas, nem aqui, nem para além, tudo acaba. E isso se torna um peso muito grande. Você ter que viver tudo aqui neste momento para ter que aproveitar o máximo possível para que a vida seja aproveitada, porque ela está acabando. Dia após dia ela está acabando. Um dia a menos, depois mais um dia a menos, e assim vai. Isso é realmente muito sofrido e angustiante e cheio de ansiedade. Mas ela tem lá os seus bônus de que ela não tem muitas preocupações em relação aos atos dela, às ações dela. Agora, existem certas pessoas que vivem no meio disso, que são as pessoas que dizem crer em Deus, mas ao mesmo tempo não conseguem enxergar a eternidade. Elas não são revestidas da certeza de que elas são eternas, de que elas são imortais, de que a consciência delas continuará para sempre no amor de Deus. E essas pessoas que não têm essa convicção, essa certeza, como eu já disse, se tornam extremamente ansiosas, preocupadas com essa vida. Elas ficam desesperadas com o dia de amanhã, com o que será do futuro, porque elas estão com medo, um medo que elas mesmas às vezes não conseguem nem identificar, mas esse medo é o medo da morte. E o interessante é que são pessoas que dizem crer em Deus, afirmam crer em Deus, afirmam que existe o eterno, que existe a alma, existe espírito e que elas continuarão. Porém, vivem como se não crescem. Elas ficam com medo, entendeu? Do bandido, ficam com medo da morte, ficam com medo, sabe, do dia de amanhã, daquilo que haverá de ser, né? E vivem nessa ansiedade, nessa preocupação, correndo também contra o tempo para aproveitarem o máximo possível, preocupadas com os filhos demasiadamente, com aquele medo terrível de que os filhos podem morrer, e se morrerem, meu Deus, é o fim. Ou seja, vivem como se a eternidade não existisse e crendo em Deus, dizendo que creem em Deus. Essas pessoas que estão nesse meio se tornam, o que Paulo diz, se tornam as mais infelizes de todos os homens, porque elas nem vivem nos benefícios do ateísmo, né, que é viver uma vida totalmente despreocupada em relação aos seus atos, em relação às suas ações, porque essas pessoas são muito preocupadas com suas ações, com aquilo que elas fazem, têm julgamentos sobre si muito altos, se julgam demais, acabam também julgando os outros por causa disso, né? Se sentem muito culpadas, são pessoas extremamente cheias de culpas, né, por causa de toda a carga religiosa que já receberam, porém não usufruem dos benefícios daquilo que deveria ser um benefício para alguém que diz crer em Deus, que é a certeza da eternidade. Ou seja, elas não usufruem nenhum benefício, nenhum outro. Vivem ali no limbo, entre uma coisa e outra, e se tornam aquilo que Paulo diz, as mais miseráveis de todas as pessoas. É o que ele fala. Ele fala que se nós, os que cremos, tivermos a nossa esperança apenas nesse período, nesse trecho de vida, entre o berço e a sepultura, se a nossa esperança se basear apenas aqui nessa terra, nós nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Justamente por causa disso. Porque vivem tentando aprender a disciplina de Deus a respeito do autocontrole, a respeito da paciência, a respeito do domínio próprio, a respeito da fidelidade, a respeito de toda a sobriedade vivendo nessa terra de maneira responsável, mas não usufruem do benefício que é ter a certeza da vida eterna, de saberem-se eternos e imortais.
não conseguem usufruir disso e se tornam extremamente tristes, extremamente angustiadas e se tornam infinitamente emocionalmente piores do que aqueles que são realmente, verdadeiramente ateus e que não creem mesmo em nada disso, né? É um entendimento que a gente precisa ter e é uma coisa que cada um precisa se perguntar em que posição se encontra nesse espectro. O que é que está acontecendo aí dentro do seu coração? Se você é uma pessoa que diz crer em Deus, mas que, na verdade, não é habitada pela certeza da eternidade, da certeza de que nada acaba aqui e que tudo continua num crescente absoluto e maravilhoso no amor de Deus. Quem tem essa certeza, ele trata todas as dificuldades da vida como algo a ser sofrido para se alcançar aquilo que é maior eternamente. Mas aqueles que não creem vivem numa desesperança total e cheio de culpas em relação a quem é, ao que poderia fazer, ao que não fez, ao passado, tristeza em relação ao passado, ansiedade em relação ao futuro. Se tornam realmente muito miseráveis, emocionalmente falando. Pense sobre isso, reflita, veja onde você está nesse espectro e tente melhorar, tente crescer, para que você não viva nesse desespero entre o ateísmo e uma crença que não produz benefício algum. Um abraço, tchau, tchau.